Alerta geral. Vivemos tempos sombrios. 1964 se repete, desta vez sem armas. Vivemos sob ditadura no Brasil. Há inocentes exilados, milhares de presos políticos, condenados e mandatos cassados sem o devido processo legal e até mortos pelo Estado brasileiro em pleno século XXI, ano de 2023. Os revolucionários socialistas que tentaram implantar a ditadura do proletariado, o mesmo que comunismo, em nosso país em 1964 pelas armas, hoje com roupagem de progressistas, chegaram ao poder, mas desta vez sem armas e com bilhões a trilhões do seu dinheiro, pagador de imposto, roubados da Petrobras, entre outros, para comprar corruptos e se perpetuarem no poder. Os progressistas estão em todas as instâncias do poder judiciário e em todas as esferas dos poderes executivo e legislativo. Enfatizado e apoiado pela imprensa tradicional militante comprada, ouvimos o tempo todo os progressistas defenderem a democracia, o Estado democrático de direito, o direito das minorias, fome zero, mudanças climáticas, igualdade, justiça social, dignidade humana, educação para todos e a ciência. Mas sabe mesmo o que estão reservando para você com esse discurso cativante de pautas sensíveis? Uma ditadura totalitária socialista de partido único que é, ao mesmo tempo, os três poderes, legislativo, executivo e judiciário como o da China, que nos rouba a liberdade em todos os sentidos e que já estão sendo tolhidas, como as liberdades de expressão, religiosa e de propriedade. Isto nunca foi democracia e nem Estado democrático de direito. Tem vídeo antigo do mandatário da nação, ainda de cabelos pretos, prometendo a implantação do socialismo em nosso país, o qual tem deixado nas entrelinhas em 2023 essa sua intenção. Como chegaram ao poder? Da guerra armada à guerra cultural. Uma revolução silenciosa. Derrotados na Revolução Armada de 1964 pela Contra-Revolução das Forças Armadas, os socialistas tomaram o poder pelas ferramentas da democracia via Revolução Cultural que iniciou-se ainda nos governos militares do general Ernesto Geisel em 1974, quando o ministro da Educação, Ney Braga, permitiu comunistas darem aula nas universidades. Assim, colocaram em prática as teses dos cadernos de cárcere de Antônio Gramsci para o fim da civilização ocidental como a conhecemos. A tese revolucionária é: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias gerando dúvidas, e propondo um diálogo permanente, nunca apresentando certezas. Mas devem estar preparados para preencher as dúvidas antes que a consciência individual o faça. Não assaltem bancos, assaltem redações de jornais, não se mostrem violentos, mas pacifistas e vítimas da direita. Das universidades saíram profissionais militantes que foram ocupando os espaços como professores doutrinadores, jornalistas militantes nas redações, juízes militantes nos tribunais, dominaram a produção artística, literária e cultural, as casas legislativas e aparelharam o Estado e as leis. Para não ficar só na teoria, vamos a alguns números dos malefícios causados pelo socialismo no mundo. Historicamente está provado que a ditadura totalitária socialista da utopia comunista da igualdade e justiça social gera morte, miséria e destruição onde foi implantado mundo afora. Matou por baixo 110 milhões de pessoas por fuzilamento e fome. Nem os LGBTQIAPN mais escapam. Existem os números de mortos por países. Mais recentemente na nossa vizinha Venezuela, lá como aqui ninguém acreditava, o socialismo foi implantado e levou 94,5% da população a viverem abaixo da linha da pobreza com salário mensal de R$ 27 até 2021.
e 7 milhões a deixarem o país até 2020, dos quais 600 mil já haviam entrado no Brasil por Roraima. Você deve estar ouvindo falar em perseguições a cristãos na Nicarágua com prisões e expulsões de padres e freiras. A declaração do 26º Encontro do Foro de São Paulo em Brasília de 29 de junho a 2 de julho de 2023 reforça a criação de um bloco comunista na América Latina e Caribe, tipo uma ex-URSS, União Soviética, chamado amigavelmente de Integração Regional ou Pátria Grande, que o Temer se gaba de tê-lo inserido na nossa Constituição no parágrafo único do artigo 4º. O Foro de São Paulo foi criado em 1990 por Lula e Fidel Castro, que implantou o comunismo em Cuba e ajudou a implantá-lo na Venezuela. Está provado também que o que gera riqueza e reduz a pobreza é o verdadeiro livre mercado. Não esse capitalismo de compadrio de Estado inchado como o do Brasil e da China. Por fim, após essa explanação, pergunta-se: como os senhores deputados, senadores, ministros, juízes, jornalistas, generais, entre outros, querem entrar para a história? Como quem traiu seus filhos e netos e a pátria com seus mais de 200 milhões de habitantes para apoiar a perpetuação de ditadores no poder para a implantação de uma ditadura totalitária socialista em nosso país que está provado que não deu certo em nenhum lugar do mundo e que só gera morte, miséria e destruição, em troca de grana do pagador de imposto e benesses ou como alguém probo, de caráter íntegro, honrado, honesto, reto? Lembre-se que a vida é curta e tem o tribunal celeste do qual ninguém escapará. Imprima, distribua e compartilhe este alerta com o máximo de pessoas possível para a conscientização de todos e formação de massa crítica antes que seja tarde demais e instalem uma ditadura socialista em nosso país que já encontra-se em fase avançada de execução e percamos a liberdade, o bem mais precioso, como aconteceu na história recente com a Venezuela e a Nicarágua. Conhecimento liberta.